E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E esse é o primeiro podcast do Brasileirão, inaugurando, depois da Copa, inaugurando agora o podcast do Brasileirão. E eu vou fazer um combinado aqui, comentar a 13ª e a 14ª rodadas juntas, né? Na verdade, eu ia gravar da 13ª, mas eu preferi esperar porque eu queria esperar, né? Esperar duas rodadas para conseguir avaliar com mais precisão o momento das equipes, né? Porque teve a pausa, a gente ficou naquela expectativa, pô, quem voltou melhor, para quem foi melhor a pausa, para quem foi pior. Então, assim, pô, com uma rodada ia ficar difícil mesmo, né? Avaliar quem que realmente voltou bem, quem voltou mal, até porque, né, se a gente pegar a 13ª rodada, que o Flamengo perdeu do São Paulo, pô, né, algumas pessoas poderiam dizer, pô, caramba, empatou antes da pausa da Copa, perdeu agora, então, quer dizer, pô, o Palmeiras perdeu o Vinícius Júnior, perdeu o Felipe Viseu, então voltou mal? Não, na verdade não, né, e foi bom ter esperado justamente por causa disso, né, eu vou começar comentando do líder, né, do Flamengo, terminou assim, antes da Copa, terminou assim, até com uma boa vantagem na liderança, mas perdeu do São Paulo, assim, foi surpreendido e não jogou mal o Flamengo, né? Apesar do revés, foi 1-0 do São Paulo, um resultado magro, mas méritos do São Paulo, né? Porque o Flamengo foi para cima, criou o Uribe, que é a novidade do Flamengo, jogou bem, na minha opinião. Acho que perdeu um gol ali que dava para ter feito, mas enfim. O Guerreiro também, né? Teve a volta do Guerreiro, eu acho que jogou bem também. E o Flamengo como um todo, eu acho que não sentiu, né? Lógico, perde. Acho que a saída principalmente do Vinícius Júnior, fez com que o Flamengo perdesse muita mobilidade, né? Aquele elemento surpresa, né? Porque o Vinícius Júnior era o cara que dava mais show, drible, né? Então, eu acho que perdeu um pouco disso, mas não perdeu a consistência, né? O time do Flamengo é um time muito consistente e mostrou isso, né? A gente perdeu do São Paulo, mas ganhou na última rodada, ganhou assim até tranquilo do Botafogo, então o Flamengo tá no páreo, né? Porque eu falei, se a gente avaliasse só a 13ª rodada, ia parecer que o Flamengo caiu de produção, mas não caiu, jogou bem naquele jogo, apesar da derrota, e confirmou agora, né? Na 14ª, ganhando do Botafogo. Então, assim, tá no páreo o Flamengo, sim. Eu não acho que caiu. Lógico, perdeu jogadores importantes, mas é um timaço ainda. Mostra que continua jogando com a mesma pegada e vai brigar até o final, né? Não acho que vai cair de produção o Flamengo, não. Acho que sim, já era, né? Já era a equipe do momento do campeonato, continua sendo, só que eu acho que agora o Flamengo é ameaçado justamente pelo vice, né? Pelo São Paulo. Eu acho que pô, o São Paulo, antes da Copa, ele, né, vinha numa crescente muito boa, vinha num momento fantástico e parece que a pausa não fez, né? Parece que não teve a pausa, né? Continua realmente num grande momento, arrancou uma vitória, né, em cima do Flamengo lá no Rio, né, fora de casa, foi pô, uma baita de uma vitória, um baita de um resultado, e na última rodada ganhou o clássico contra o Corinthians e assim, ganhou bem, né? Quando jogou contra o Flamengo, eu falei, apesar de não ter jogado um futebol vistoso, né, mostrou aquilo que a gente não via no São Paulo, né? No ano passado, por exemplo, que foi ameaçado um bom tempo, viu a sombra do rebaixamento, que era a garra, né? Os jogadores jogando com muita garra, né? Isso foi contra o Flamengo, contra o Corinthians foi superior até tecnicamente, né? Eu acho que mostrou mais garra que o Corinthians e tecnicamente foi superior também, né? O São Paulo envolveu o Corinthians e o Corinthians entrou no redemoinho do São Paulo e não conseguiu achar uma saída, né? Então jogou muito, o São Paulo jogou com que nem gente grande e eu acho que se a gente for falar de momentos, eu acho que o São Paulo viu o melhor momento que o Flamengo, sim, né? Vem ganhando as últimas vitórias, os últimos jogos, né? São 4 vitórias seguidas já, então e mais, né? O São Paulo tem aquela coisa que o foco do São Paulo agora é o Brasileirão, né? O São Paulo não tem mais nenhuma competição para dividir o foco, então eu acho que é um seríssimo candidato. Eu acho que
Se a gente, é o que eu falei, se a gente for avaliar momento, acho que o São Paulo vive sim o melhor momento de todo mundo. Então, e não é só questão de momento, tá jogando um futebol, né, que faz merecer, né? Então, é de se ficar de olho sim. Melhorou muito, né? A chegada do Aguirre, cara, fez com que esse time tudo bem, no comecinho quando o Aguirre chegou no comecinho, ainda São Paulo deu uns tropeços, mas o Aguirre começou pela base, né? Pelo alicerce, né? Que estruturou o sistema defensivo do São Paulo para depois arrumar o ataque e tá funcionando, né? Tá funcionando. A gente já tá vendo os resultados disso num, né, num tempo muito curto até, mas a gente já tá vendo um resultado muito positivo. Então, o São Paulo, cara, é um time para se prestar bastante atenção, né? Vive um momento muito bom, assim como o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, tudo bem, o Cruzeiro ainda tem outras competições para disputar, mas o Cruzeiro, né, se a gente pegar, por exemplo, Cruzeiro, Grêmio, são times que têm grandes equipes, né? O próprio Palmeiras também tem grandes equipes mas vão acabar dividindo a atenção, né? O Cruzeiro, o Grêmio e o Palmeiras vão acabar dividindo muita atenção. Tudo bem que a preocupação, o Cruzeiro vem de 2 vitórias seguidas, mas em algum momento, né? Porque agora tá nessa volta da Copa tá olhando só para o Brasileirão, mas em algum momento essa atenção vai começar a desviar. Então não acho que o Cruzeiro vai ameaçar, lógico, vive sim um bom momento, na minha opinião, né? A pausa fez bem, né? Conseguiu 2 vitórias seguidas agora, né? Então, tudo bem, 2 vitórias em casa, mas é importante, né? É importante porque são pontos que podem fazer diferença lá na frente, né? Se pô, de repente é eliminado de uma competição, tem que voltar a focar no Brasileirão, então tá somando pontos importantes. E isso dá moral, né, para a equipe, né? Diferente do Atlético Mineiro, né? 2 derrotas, né? Nas 2 últimas rodadas, é, 13ª rodada perdeu do Grêmio e assim, o Grêmio, acho que, na minha opinião, ganhou com uma certa autoridade. Na última rodada perdeu pro Palmeiras, também fora de casa, lógico. Foram 2 jogos fora de casa, acho que não dá para pôr muito na conta do Atlético, mas contra o Palmeiras jogou, né? Foi um jogaço, dificultou muito pro Palmeiras, então é um time forte também. Acho que, lógico, eu acho que o Flamengo e o São Paulo são as 2 equipes que vivem, até pela quantidade de pontos que os dois têm, vivem o melhor momento, sim, dentre todos, né? Só falando em Brasileirão. Então, vive, eu acho que o Atlético Mineiro, apesar de 2 derrotas seguidas, lógico, perdeu o Roger Guedes, eu acho que perdeu o artilheiro, né? E isso eu acho que pesou um pouco pro Atlético Mineiro, né? Perdeu muita força ofensiva. eh, a gente sabe que o Ricardo Oliveira ele é um bom centroavante, mas né, nos últimos anos não tem sido aquele centroavante goleador. Então acho que o Atlético vai sentir sim. Até então, para mim, do, do- dos times que estão no topo da tabela, é o time que mais sentiu com a perda de jogador. Foi o Atlético Mineiro, que perdeu justamente, né? Eu acho que não perdeu em organização do time. O time continua organizado, né, defensivamente. O meio-campo também do Atlético é muito bom. Mas, cara, você perdeu o artilheiro é complicado, né? O cara que vinha colocando a bola na rede, né? O cara que vinha garantindo as vitórias. Então, sentiu. Vai ter que buscar uma solução, né? E uma solução para substituir o Roger Guedes, que vinha na fase que vinha, vai ser muito complicado para o Atlético Mineiro. Então, nesse momento, eu acho que, de novo, falando em questão de momento, acho que o Atlético já tá meio por fora, assim, já corre meio por fora. Lógico, a base do time se mantém. Então, eu acho que o que eu falei, quando jogou contra o Palmeiras na última rodada, jogou muito bem. E isso fora de casa. Então, é de se prestar atenção. Foram 2 jogos fora de casa, perdeu os dois, né? Mas vai ter que garantir os resultados quando jogar em casa agora. Então, é um sério candidato ainda, eu acredito nisso, mas já, né, já ficou um pouquinho mais para trás, né? E o Palmeiras vem na sequência, né, em quinto lugar na tabela,
Palmeiras empatou com o Santos na 13ª rodada, jogava como visitante, né? São Paulo é torcida única, então só tinha torcida do Santos. E na última rodada ganhou do Atlético Mineiro. Sim, o Palmeiras, cara, é muito difícil avaliar o Palmeiras, né? O Palmeiras é o Palmeiras, né? Vem sendo o Palmeiras que a gente viu desde o ano passado. Aquele time que todo mundo põe muita expectativa, tem o elenco mais caro do Brasil, excelentes jogadores, mas que, cara, não dá para confiar, não é um time confiável, né? Se a gente pegar o Palmeiras, né, esse ano, pô, 3, 4 partidas que o time sai na frente e toma um empate ou uma virada, né? Foi assim contra o Ceará, foi assim contra o Flamengo, né? Contra o Sport também, jogando em casa. Abriu, tomou a virada do Sport, contra o Sport perdeu, contra o Flamengo empatou, por exemplo. Empatou contra o Santos, né? Tudo bem, era visitante, mas saiu na frente, tentou segurar o resultado e toma um gol, né? E quase foi assim na última rodada contra o Atlético Mineiro, né? Fez um gol, tomou um empate, fez 2 gols, tomou um empate de novo e foi conseguir ganhar nos acréscimos do segundo tempo. Então, assim, num lance de falta que a falta, na minha opinião, não existiu. Então, é o que eu falei, é muito difícil avaliar esse time do Palmeiras. Tem um, cara, do meio campo pra frente é um time matador, assim, é um time que joga muito, não faz muitos gols, lógico, apesar de ter feito 3 no último jogo, é um time que perde muita chance de gol. Foi assim contra o Santos, perdeu chances claríssimas de gol, não matou o jogo e empatou. Então, assim, é o que eu falei, do meio campo pra frente é o timaço, do, do meio campo pra trás é aquela coisa, não dá nem pra pôr a mão no fogo, porque o sistema defensivo do Palmeiras uma peneira, é uma peneira. é, Sim, um lance ou outro, o time simplesmente apaga, assim, é inacreditável a forma como simplesmente desaparece e os adversários fazem gol. Então, eu acho que, lógico, está no quinto lugar, está no topo da tabela, está a 7 do líder, não é muito ponto, mas é difícil, difícil prever. Ainda vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar Libertadores, mas é uma defesa muito vazada, né? Vem tomando muitos gols e difícil, difícil saber por que não arruma, né? É o que eu falei, é um problema que a gente já observa desde o ano passado, não é desse ano, é desde o ano passado e não arruma, né? E eu acho que não tem nem perspectiva de arrumar, porque assim, você vê o que está acontecendo, todo mundo vê o que está acontecendo, os críticos estão aí para cornetar, falar o que está acontecendo. E o Roger Machado não arruma, então assim, eu acho que pro Palmeiras, se ganhar um título vai ser muito, né? Vai ser na sorte, porque essa defesa, o esquema defensivo, né? Não tô pondo só na conta dos zagueiros. O esquema defensivo como um todo é muito ruim. Então, vai ter que rever isso para ver se consegue alguma coisa, né? Porque uma coisa é você ter um melhor elenco, tomar muitos gols, mas fazer muitos gols. O Palmeiras cria muitas oportunidades, não faz muitos gols e vem tomando os gols. Então, assim, não está conseguindo o resultado. Eu acho que até pela pressão que se coloca em cima do time de ter um melhor elenco, essas coisas, acaba comprometendo um pouco, mas não sei. É o que eu falei, é um time caríssimo, jogadores experientes e que a pressão não deveria impactar. Então, assim, me preocupa essa questão de não só psicológica, defensiva, mas que pode ficar mais um ano, né, mais um ano de muito investimento sem ganhar nada. Então, é, vamos ficar de olho, assim, é o que eu falei, não acho que é um time que vai, se continuar do jeito que tá, eu acho que se ganhar um título, qualquer que seja, é muito para esse time, né, porque, falei, é um time extremamente qualificado, jogadores, né, que, pô, se você pensar em nível nacional, cara, tem os melhores jogadores do Brasil, dá para dizer que até uma mini seleção, sim, é lógico, pensando só em Brasil, tá? Não vou cometer a heresia de comparar o Palmeiras com uma seleção, mas assim, em termos de Brasil, é uma mini seleção, então tem grandes jogadores, tem potencial para ganhar tudo. Agora,
não vem mostrando isso em campo, né? E depois o Palmeiras veio o Internacional, empatou, né, a 13ª rodada. O Internacional vinha muito bem, empatou fora de casa contra o Atlético Paranaense. É, agora tem um jogo para acontecer ainda hoje, né? Não aconteceu, tem uma rodada a menos o Inter. Então o Inter ainda pode passar o Palmeiras, o Inter pode chegar a quarto lugar, né, se ganhar o jogo. E é o que eu falei, né? É o que eu já tinha falado desde o começo, né, do podcast. Se avaliar uma rodada é complicado falar. O Inter, é o que eu falei, o Inter empatou um jogo contra um time que está na zona de rebaixamento, foi 2-2, né? Foi só um jogo, então dá para avaliar se o Inter tá num bom momento, tá num mau momento, porque foi empate, foi fora de casa, então, sim, muito difícil, né? Lógico, o Inter vinha num momento muito bom antes da Copa, somou uma boa quantidade de pontos e se ganhar hoje, né, vai jogar contra o Ceará, que é o lanterna, é, pula para quarto lugar, pula para o G4. Mas é aquela coisa, de repente empata com o Ceará, jogando em casa, ou perde, então, pô, já não voltou tão bem o Internacional, né? Logo na sequência veio o Grêmio em sétimo, ganhou, né, na 13ª rodada do Atlético Mineiro, ganhou bem, ganhou jogando bem, e perdeu a última rodada contra o Vasco, né, fora de casa. O time pressionou o Vasco, né? O Vasco fez um golzinho e conseguiu, né, segurar o resultado. Foi chorado, foi sofrido, o Grêmio não conseguiu é, fazer o gol e acabou perdendo. Então, assim, até o Renato Gaúcho falou, méritos do Vasco, que conseguiu segurar o resultado, né? Que eu falei, o Grêmio jogou para empatar, virar o jogo, mas o gol não saiu. É, faz parte, né? Futebol é isso, às vezes, né, você pode jogar melhor e nem sempre leva o resultado. O Grêmio e o Cruzeiro, para mim, talvez se a gente pensar em todas as competições que estão jogando, são as duas melhores equipes do Brasil, assim, estão conseguindo levar, perde um jogo aqui, perde um jogo ali, mas pô, sempre jogando bem, é impressionante, tudo bem, o Grêmio está em sétimo agora, mas pô, tá com 23 pontos, né? Tá empatado com o Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, assim, tem quatro times empatados, né? Isso do quarto, até o quarto lugar, né? Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional, Grêmio. Então, tá muito embolado, né? Esse pedaço, né? Eu falei, o Grêmio, pelo, pelo, os outros atributos, né? Gols, saldo de gols, acabou ficando em sétimo, mas tá atrás do Inter e do Palmeiras e do Atlético Mineiro, mas tá com a mesma quantidade de pontos. Então, sim, tá no páreo, né? Tem o mesma pontuação que o Atlético Mineiro que está no G4, né? Então, assim, não dá para desprezar, né? Falei, apesar de jogar ainda outras competições, eu acho que o Grêmio é perigoso, assim, se de repente, assim, aconteça um desastre, o Flamengo e o São Paulo comecem a tropeçar, é um candidato que corre por fora, corre sim por fora. Lógico, eu acho que não vai ser o foco do Grêmio, né? O Grêmio tá jogando, acho que o Grêmio vai fazer que nem o Cruzeiro e o Palmeiras. Vai jogar o Brasileiro, né, como segunda opção, né? Mas é o que eu falei, corre por fora, porque tem uma excelente equipe, tem um excelente técnico e, né, para muitos a melhor equipe do Brasil, né, assim, da América do Sul até o Grêmio. Então, lógico, perdeu o Arthur pro Barcelona, mas eu acho que o Grêmio não sentiu, né? O Grêmio, pô, a gente já tem visto desde o ano passado que é uma equipe que joga como equipe, né? Não depende de um ou dois jogadores. É uma equipe que joga com coletivo. Então, é, perdeu a última rodada, mas, cara, tá no páreo sim. 7 pontos do líder. E é o que eu falei, se de repente o bom momento do Flamengo e do São Paulo começa a sentir o momento, né? Começa a perder esse bom momento, esses caras que estão mais um pouquinho abaixo começam a encostar. Então, e o Grêmio é um sério candidato, na minha opinião. Apesar de não estar focado no brasileiro, é um sério candidato. De repente é eliminado da Libertadores, foca só no Brasileirão, e aí eu acho que não tem para ninguém, né? Então tá perto do líder ainda e não tá fora da disputa, não.
Acho que talvez agora o último que eu vou comentar assim com mais detalhes que é o Corinthians, né? O Corinthians que tinha muita, sim, muita expectativa do que fosse acontecer, porque o Fábio Carille saiu um pouco antes da Copa, entrou Osmar Loz, né? E Osmar Loz não conseguiu bons resultados antes da parada da Copa, voltou, ganhou bem, bem assim, né? Ganhou do Botafogo. Foi uma vitória que, apesar de 2-0, ter sido 2-0, o placar é meio mentiroso, porque foi um baita jogo. O Botafogo deu uma canseira no Corinthians, né? O Corinthians só ganhou porque o Cássio defendeu tudo, né? O Cássio foi monstro, pegou tudo, então ganhou assim do Botafogo, mas não foi uma vitória fácil. Foi uma vitória que eu falei, ganhou com autoridade, porque foi um placar bom e ganhou de uma equipe que estava jogando muito, né? Então parecia que o Corinthians tinha voltado, né, a ser o Corinthians do ano passado, mas na última rodada perdeu do São Paulo, foi 3-1. Cara, assim, é difícil, né? É difícil avaliar, porque assim, clássico é clássico, né? Clássico é um jogo atípico, é um jogo em que às vezes o time que está jogando muito passa a não jogar nada. Então, era um clássico paulista, e é o que eu falei, em São Paulo é torcida única, então talvez tenha sentido, não sei, não sei se sentiu. Eu não acho que o Corinthians, acho que não, é o que eu falei, difícil cravar se viveu tá num mau momento ou num bom momento, porque o primeiro ganhou do Botafogo, né, na 13ª rodada, e agora pegou um clássico, né? Perdeu o clássico, mas é o que eu falei, clássico eu acho que não pode entrar na conta e vamos ver, tem que observar a próxima rodada. O Corinthians está com 19 pontos, né, já está um pouquinho mais distante do Flamengo. Mas eu acho difícil, né? Até pelos jogadores que estão perdendo, né? Que vem perdendo o Corinthians, né? O último, pô, agora perdeu o Rodriguinho, né? O último jogador que perdeu. E antes disso já tinha perdido o Maicon, né? O Balbuena e o Sid Clay. Então, e ainda tem rumores de que vai perder mais, né? Então, cara, se de repente perde um Fagner e um Romero, acabou pro Corinthians, né? Eu acho que não digo que vai despencar na tabela, mas assim, vai brigar por zona de Sul-Americana, né? Muito difícil, é, com as peças que perdeu, eu acho que mesmo se tivesse o Fábio Carille, eu acho que ia ser muito difícil brigar até por G4, né? Então, perdeu jogadores importantes, né? Existe até a possibilidade de perder mais, então acho que pro Corinthians, não acho que, é o que eu falei, não acho que vai despencar, porque o Corinthians como tem uma cultura de jogar, né, de jogar um pouco mais defensivo e, se jogar, né, focando no esquema defensivo, eu acho que consegue se manter aí no meio de tabela, até encostar um pouco no G4, mas eu acho muito difícil, até brigar pelo G4, né, com os jogadores que perdeu, e é o que eu falei, se de repente perde o Fagner e o Romero, aí acabou, então, aí complica mesmo, acho que fica muito complicado para o Corinthians almejar muito mais coisas, então, cara, é complicado, né? É o que eu falei, assim, às vezes é difícil segurar um jogador, mas perder tantos jogadores assim, né? É complicado, porque você tem que remontar um time, então acho que meio controverso, né? O André Sanches criticou aí, deu uma alfinetada no Palmeiras por ter segurado o Dudu, que queria ter ido para a China, mas pô, você também não pode abrir mão de todos os jogadores só porque eles querem sair, né? Tem que tentar manter pelo menos uma base, e parece que não vai acontecer, né? O Corinthians já perdeu os melhores jogadores, né? Então, os melhores titulares, né? Então, é complicado. Lógico, ainda ficam alguns remanescentes, né? O Gabriel, o volante, tem o Matheus Salles, que é promessa. Se volta o Cleison também já dá uma melhora ofensiva, mas é complicado, né? Perdeu bons jogadores e mesmo se não perder mais nenhum, né? Eu falei, mesmo se segurar o Fagner, segura o Romero, que são referências nas posições, né? Hoje dentro do Corinthians, acho que ainda dá para brigar por G4, mas ainda é complicado, né? Porque pô, já perdeu o Rodriguinho, né? Que, que, que é o cara do meio campo. Complica, né? Não tem substituto pro Rodriguinho. Então, tem que segurar, né? O Corinthians
diretoria do Corinthians tem que se mexer para manter os que estão, né? Conseguir dar um volume para esse time, um gás para esse time, né? Ganhar entrosamento e para conseguir até uma briga pelo G4, porque senão, cara, não dá, velho. Não tem o que fazer. Eu falei, pode ser o melhor técnico do mundo, mas com as perdas que tem, com a quantidade de jogadores que se perde, e não são jogadores reservas, né? Jogadores titulares, e é muito complicado. Né? O meio para baixo da tabela, acho que eu falei, já fica um pouco mais difícil avaliar a questão de momento, né? O Ceará conseguiu a primeira vitória, né, nessa volta para a Copa. O Atlético Paranaense já empatou um, perdeu outro, isso na zona do rebaixamento. Paraná perdeu um, ganhou outro. O América Mineiro perdeu os dois últimos jogos, então se a parte de cima tá embolada, a parte de baixo também tá, né? E eu acho que o que eu chamo mais atenção é o Santos, né? O Santos empatou as duas últimas partidas, arrancou empate contra o Palmeiras na 13ª rodada, agora empatou com a Chapecoense e o Santos está sentindo a falta principalmente de meio campo. É uma boa equipe, né? Tem bons jogadores, mas o Santos, né, eu falei, no ataque tem o Rodrigo, tem o Gabigol, mas não tem um meio campo, não tem um cara de criação e o Santos sofre com isso, né? Isso ficou muito evidente no jogo contra o Palmeiras, contra a Chapecoense também, cara, isso ficou muito claro. Então, né, agora eu vi a notícia que o Jair foi demitido. Cara, eu não sei, cara. Assim, eu não acho que o Santos vá brigar para não ser rebaixado, mas você já não vive um bom momento. Você já não tem, né, o jogador, as peças que o time precisa, né? Que eu falei, o meio-campo de criação. Lógico, chegou o Brian Ruiz agora. Mas o cara precisa pegar ritmo, precisa ganhar entrosamento com o time. Aí você perde o técnico que está trabalhando com o time desde o começo do ano. É complicado, não dá para pôr na conta do técnico, né? O técnico não tem as peças que ele precisa. Então, pô, agora falei, já não vinha num bom momento, né? Não tem um cara de criação no meio-campo. Agora entra mais uma turbulência de trocar de técnico. Então, é, cara, eu acho que o Santos vai ficar nesse miolo da tabela mesmo, né? Vai ser muito difícil. Eu falei, tem bons jogadores, tem grandes jogadores, né? O Vanderlei defendeu muito no jogo contra o Palmeiras, né? Só não tomou mais gol porque o Vanderlei salvou várias. Tem o que eu falei, tem o Gabigol, que é sempre muito perigoso, o Rodrigo, que é promessa, né? Já tem perspectiva de sair já no ano, nos próximos anos, né? Acho que, se eu não me engano, o Real Madrid está sondando. Então, cara, tem bons jogadores, sofre muito com a meia de criação, né? Não teve uma alternativa depois que perdeu o Lucas Lima e agora troca de técnico, o cara vai ter que reestruturar o time, vai mexer no time do jeito que ele quer, vai pedir reforço. Então, cara, o Santos eu acho que vai ficar nesse miolo, é, até pelo que eu falei, até pela recente troca de técnico, eu acho que vai ser muito difícil, né? A menos que consiga uma arrancada fantástica, né? Mas eu acho muito difícil, acho que vai ficar mais pro miolo e eu acho que é isso, né? Hoje só falta uma rodada, falta só um jogo para a gente conseguir, né? Para conseguir avaliar melhor o Inter, mas por enquanto o que deu para ver até aqui é que os líderes se mantiveram no bom momento, né? O Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, o Atlético Mineiro acho que está jogando bem sim, não acho que duas derrotas seguidas sejam o fim do mundo, né? Lógico que eu falei, perdeu o Roger Guedes, era o artilheiro, mas o time como todo vem jogando bem, né? O Palmeiras é o time do bom e do mau momento. Eu acho que quem estava no topo continua muito bem, né? Acho que a pausa da Copa não fez mal. E quem tá na parte de baixo continua vivendo drama, né? O momento não melhorou, não. É o que eu falei, só falta avaliar o Ceará, que conseguiu a primeira vitória na volta da Copa. Hoje joga contra o Inter, né? Lá em Porto Alegre. E, pô, e se de repente ganhar o Ceará, pô, aí a pausa da Copa fez muito bem pro Ceará. Então, vamos ficar de olho.
O campeonato tá embolado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E, cara, eu não vejo o estranho no ninho, né? O cara que pode surpreender e chegar no topo da tabela. Até agora o que deu para ver é que vai continuar assim, né? Vai se manter desse jeito. Os times que ainda têm campeonatos para disputar vão, lógico, não vão tirar atenção do Brasileirão, mas vão ficar um pouquinho mais abaixo, vão correr um pouco por fora. E Flamengo e São Paulo, acho que, cara, acho que até o final do campeonato vão ser os dois times que vão brigar, que vão brigar mais, né, por esse título brasileiro. Então, é, cara, já tem, acho que já melhorou muito, já melhorou não, assim, acho que já deu um ânimo bacana, né, para esse ano, né, porque o ano passado o Corinthians abriu muito ponto, né, então virou uma disputa pela vice-liderança. E agora não, o campeonato está totalmente aberto, os times ainda estão muito próximos, eu falei do Flamengo para o Grêmio, que é o sétimo, são 7 pontos só, então tá muito aberto ainda. Os 7 primeiros estão bem próximos, então, cara, vamos ficar na expectativa. É o que eu falei, o único ponto negativo aqui que eu queria que eu comentei já é a saída do Jair, né? O Santos perdeu um bom técnico, na minha opinião, o Jair é um excelente técnico. O Santos né? Perdeu talvez um dos melhores técnicos da nova geração. Claro, não via conseguindo, né, bons resultados para o Santos, mas acho que perdeu, né? Perdeu um bom treinador. E torcer agora, né? O Santista torcer para que essa troca faça bem para o time, né? Para que traga novas vitórias para o time. Vamos ver, vamos observar, porque agora, é, assim, o Santos tem que abrir os olhos, né? Tem que arregalar os olhos até, né? Porque já, assim, tá em 15º, né? Duas posições do Z4, então, e troca o técnico agora, então, assim, é de se prestar atenção, é de se tomar cuidado. Então é isso aí, gente. Esse foi estreando aqui o podcast do Brasileirão. Espero que vocês tenham gostado. A gente pode mudar o formato aí, vamos ver se a gente fala mais de um time, de outro. Eu tentei dar uma geral, né, na tabela do campeonato. E é isso aí, gente. Um forte abraço e até a próxima.